Bom, hoje eu estou iniciando uma conversa aqui com a professora Gisele Lourenço, professora, escritora, revisora, né? Alguém que está na lida com o texto, né? Alguém que trabalha cotidianamente com a literatura, com o texto, e ela é nossa convidada para sanar toda a nossa angústia, todo o nosso medo. A Gisele veio nos salvar, né, Gisele? Imagina que para com isso. Olha que Ô, Gisele, responsabilidade. Faz isso eu, não. eu te apresentei bem ou faltou alguma coisa? Ó, você é Não, tá escritora, certo, tá ótimo. revisora, professora, né? Escreve contos premiados, não é isso? É isso. E agora eu vou lançar um livro de poema. Que legal, que legal. Quando você lançar, você passa pra gente, tá bom? Faço sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o que é o texto. A gente estava fazendo uma pré-conversa aqui, né? E aí ela estava falando das diferenças, caros alunos, entre redação, repertório, gramática. E o que que fez, Gisele, você ir para o mundo das letras? O que que te inspirou? O que me inspirou eu sempre gostei de escrever e de ler. Eu não, assim, não tem algo assim especial que. Você está conseguindo me ouvir? Porque você está falhando aqui para mim, tá? Não tem nada assim. Eu tô ouvindo sua voz, mas você não tá falando, né? Não, não. Tava chegando com delay aqui. Tá, posso falar então, né? Então não tem nada assim, nenhum momento especial que eu me lembre, porque eu sempre gostei de ler bastante e sempre gostei de escrever. Escrever para mim nunca foi assim um problema, nunca foi angustiante. Era para mim assim um exercício que me ajudava bastante, porque como eu sou uma pessoa que fica com muitos pensamentos aqui, acho que todo mundo é assim, né? Mas uma forma que eu encontrei de dar vazão para os meus pensamentos, né? De não me sentir tão oprimida pelos meus pensamentos era escrevendo. E eu nunca tive medo de escrever. Eu penso que teve uma situação que me ajudou muito e que me fez parar e pensar assim, talvez eu seja boa com esse negócio. Que foi assim, isso é muito interessante, viu? Eu estava numa aula de redação e a professora, ela pediu para a gente fazer uma redação e o tema era livre. E aí eu não conseguia escrever, não conseguia pensar em nada. Aí eu olhei em volta, todo mundo escrevendo, e o pessoal escrevendo assim pra caramba, sabe? Aí foi me dando um desespero. Aí eu falei, mas como assim, né? Eu não escrevo, tá todo mundo escrevendo, de onde que eles tiram a ideia, né? E a princípio era fácil, porque era livre, né? Então você pode falar de qualquer coisa. Aí eu pensei assim, bom, se é livre, eu posso falar de qualquer coisa e eu não estou conseguindo escrever, então eu vou falar disso. Vou falar da minha dificuldade diante de uma situação que a professora do nada pede para escrever alguma coisa e eu não. E aí eu fiz um texto que saiu tipo uma crônica, sabe? Falando desse absurdo que eu senti em mim de não conseguir escrever, sobre uma coisa que podia ser qualquer coisa e não saía, e eu via todo mundo escrevendo, eu comecei a falar sobre isso no texto, aí saiu uma crônica. E aí, na aula seguinte, a professora chegou falando que tinha um texto que tinha chamado muita atenção dela. E aí ela disse que ela ia ler esse texto para toda a turma. E aí, quando ela começou a ler o texto, era o meu. Eu gelei, sabe? E ela leu todo o texto, eu achei que ia vir assim uma bronca, um sermão, sabe? E aí, aí quando ela terminou de ler, aí ela começou a dizer, começou a elogiar, falar que escrever era isso. E aí na sequência ela leu uma crônica do Fernando Sabino que falava exatamente sobre isso, sobre dificuldade de escrever, escrever sob pressão. E, e aí ela comparou os dois textos e isso me marcou bastante, assim, sabe? Aí eu pensei, nossa, ela me comparou com um cronista, né, famoso,
como assim, né? Então talvez eu possa dar mais atenção, né, para essa minha atividade de escrita. Isso me marcou, mas eu sempre, assim, eu sempre escrevi sem medo. E quando você ouviu o seu texto ali sendo citado, qual foi a sensação? Então, como eu achei que ela estava lendo para chamar atenção, né, para dar um sermão, então eu fiquei desesperada. Eu parecia que eu ia só afundando assim na cadeira, sabe, enquanto ela lia. E quando ela terminou, né, para mim foi muito inesperado, foi um elemento assim muito de surpresa. Na sequência, ela elogiar, porque eu estava pronta para receber um esculacho. E aí ela, na sequência, elogiando, né? E depois lendo um texto do Fernando Sabino. E aí foi assim, essa situação foi marcante, porque ela foi muito inusitada, né? E Inesperada. qual que é o diferencial do escritor? Porque você agora não, né? Já há algum tempo você está seguindo aí os passos do Sabino, do Machado, dos grandes cronistas e contistas. E qual que é o caminho das pedras? Como que eu faço para escrever, não pensando agora num texto dissertativo, coisa assim, mas como que eu faço para escrever um bom texto? Ou melhor, qual que é o seu processo criativo? Eu acho que essa pergunta é um pouco Ó, melhor. eu não teria processo criativo se eu não lesse muito. O meu processo criativo começa na leitura. Não tem como escrever bem se você não lê bastante. Ninguém escreve bem se não lê. E aí, como é que funciona o nosso aprendizado da língua? Por mais que você tenha na escola aula de gramática, aula de redação e tudo mais, alguns, é, alguns esquemas, algumas engenharias da língua, elas só são aprendidas de forma intuitiva, ou quase que por osmose, quando você lê. Então, você passa a entender que certas estruturas são usadas assim e não assado por causa da leitura. Aula nenhuma vai te dar isso, por melhor que seja o professor. Então, é o exercício da leitura que vai te dar o caminho das pedras, para você escrever bem. Ninguém escreve bem se não for um bom leitor. E, e na redação? Vamos imaginar o seguinte, ó, você é professora de redação, né? E você estava dizendo que há uma diferença objetiva entre lecionar redação e lecionar gramática, lecionar repertório. Você consegue pontuar, Gisele, de maneira apressada, digamos assim, né? Porque eu acho que isso demandaria muito tempo, a distinção que há entre essas coisas, o que é o repertório, o que é a gramática, o que é a redação, e você leciona a redação, né? Você diz que trabalha a redação com segundos anos, não é isso? Na escola que você lê. Isso. Qual que seria aí a diferença entre essas coisas? Ó, aprender gramática é você aprender a usar a norma padrão da língua, né? Então, você ter domínio e saber que existe uma variante linguística, que é essa da gramática, que obedece às regras da gramática, que você precisa usar em alguns contextos. Não em todos os contextos, mas nos contextos formais você precisa usar. Trabalhos acadêmicos, né, algum texto que virá em público, assim, né, o público vai ler, coisas desse tipo. Então, precisa seguir a norma padrão. E a norma padrão você aprende com a gramática, com o estudo de gramática. É onde você vai aprender, assim, o que é um verbo, né, como que conjuga o verbo, se você tem ali um verbo e na sequência um nome, um adjetivo, enfim, você entender com o que aquele adjetivo precisa concordar, se ele tem que estar no plural ou não, né? Como é que você faz a concordância de alguns elementos, como é que você coloca uma pontuação correta, né? Se tem uma vírgula ali, se não tem, porque a pontuação também pode mudar o sentido do texto. Tudo isso é gramática, né? São as regras. A redação,
Você tinha falado da gramática, da redação, né? A redação que a gente tem na escola hoje é a redação voltada para os vestibulares, né? E aí, a redação do Enem acaba sendo o foco da maioria das escolas, né? E aí, na redação, o foco maior é entender como é que funciona a estrutura da redação. Porque aí a gramática que você já estudou, tudo que você já aprendeu de gramática, concordância, conjugação, pontuação, ortografia, tudo que você aprendeu assim na gramática, você vai usar na redação. Só que a redação não é só a gramática. Até porque a norma padrão, o uso correto da língua, ele é um critério só de todos os outros, entre todos os outros critérios, né, de avaliação da redação do Enem. Tem 5 critérios de avaliação. O critério 1 é a norma padrão, ou seja, você saber usar a gramática. Sabe usar a gramática corretamente? Tá, esse é o primeiro critério. Mas a redação do Enem não é só a gramática, né? É só o critério 1. Depois a gente tem mais 4 critérios, né? Então, a aula de redação, você precisa entender como é que é essa redação do Enem, qual que é a estrutura dela, o que ela tem que ter, quantos parágrafos, o que precisa vir em cada parágrafo, e como que é a estrutura dentro de cada parágrafo. Você tem uma estrutura grande, que são os parágrafos, e dentro de cada parágrafo você também tem uma outra estrutura, né? Você precisa dominar também. Então, a redação é isso. E o repertório, que também é um outro critério, né? Desses 5, o uso de repertório é mais um critério, né? Aí você precisa também aprender a usar esses repertórios dentro do seu texto. O que é repertório? O que a gente chama de repertório na redação? É o conhecimento que você tem de N assuntos, de várias áreas do conhecimento, que você percebe que te ajuda quando você inserir no seu texto, aquilo vai te ajudar a argumentar sobre o ponto de vista que você está defendendo. Porque num texto, numa redação, você tem que sempre defender um ponto de vista. Vai ser dado um tema para você. Você não pode só falar sobre esse tema. Você não pode só dissertar. É um texto dissertativo, argumentativo. Então, você não pode só dissertar sobre ele. Você tem que dissertar e argumentar. Argumentar é o quê? Tomar uma posição. Assumir um ponto de vista diante daquele assunto, diante daquele problema. E aí o uso do repertório é aquilo que você identifica, que pode ser de qualquer área do conhecimento, que você identifica, que te ajuda a sustentar um argumento em prol do seu ponto de vista. Deu para entender isso que eu falei? Sim, total, total. E bastante interessante também, porque existe uma angústia, né? E a angústia, ela é muito presente com relação ao que citar. E eu sempre digo para eles, vocês precisam ter um repertório vasto que dê a vocês a condição de, dependendo do que for pedido, dependendo do tema abordado, vocês poderem justificar, né, as ideias que estão em voga, né? Porque não adianta, eu não sei, eu gostaria de ouvir sua opinião, não adianta você pegar um modelo de redação pronto e achar que aquilo vai servir para tudo. Porque eu lembro que no ano passado alguns alunos acabaram usando as redações prontas e tudo mais. Eu tenho a seguinte opinião sobre a redação pronta. Eu acho interessante você entender o que é, saber o que é, mas nunca usar, né? Não se colocar nessa situação de ter que usar uma redação pronta, porque isso, na verdade, na maioria das vezes não vai funcionar, né? E aí, o que você pensa acerca disso, da redação pronta e da construção desse repertório diversificado? Porque, por exemplo, é muito comum que os nossos alunos eles façam uso da literatura, sobretudo por causa da influência dos professores e tudo mais, né? Aquela coisa do Machado de Assis, né? Vários autores que são tratados ali, momentos históricos, né? Também por causa da influência dos professores, inclusive os professores estão aqui na live assistindo a gente, e também filósofos, enfim, né? De maneira geral. E agora, não sei se por causa dessas redações prontas,
tem aparecido muito citação de obras que eles chamam de obras cinematográficas, né? O famoso filme, né? A obra cinematográfica da Netflix. O que você acha dessa diversidade? E se você tivesse, como especialista, que apontar um caminho, né? É claro que não há fórmula mágica, né? Eu sempre digo isso para eles. Em qual caminho você iria, né? Ou qual caminho você apontaria? Você acha que a redação pronta faz sentido? Eu acredito que não. Você acha que tudo tem a ver com a vivência, com a experiência, então você tem que usar aquilo que está mais consolidado na sua psique, está mais consolidado no modo como você lê o mundo, ou você acha que existem alguns caminhos que todos conseguem seguir? Tá falhando? Você está me ouvindo agora? Agora eu tô. Você acha que... O que você pensa, Gisele, da redação pronta? E o que você acha que... Qual o melhor caminho a seguir nessa parte do repertório, assim? Tá falhando, mas eu acho que eu consegui. Acho que eu consegui entender tudo que você está perguntando. Depois, se ficar alguma coisa, se eu não responder alguma coisa, aí você me cobra, tá? Então, sobre o modelo pronto. Vou falar algumas coisas aqui que são um pouco polêmicas, tá? Sobre o modelo pronto, é sempre uma treta, né? Porque ele pode até funcionar, pode funcionar, né? Mas aí é aquilo que você falou. Como é que ele vai funcionar? Quando que ele vai funcionar? Quando o aluno sabe o que ele está fazendo. Quando o aluno entendeu o que é o modelo pronto e ele entendeu o que é a estrutura de redação. No caso aqui do Enem, vamos focar no Enem, né? Então, se ele entendeu o que é a estrutura do Enem, tudo que ele precisa inserir dentro dessa estrutura e na ordem que ele precisa inserir, o modelo pronto pode até funcionar. O único problema do modelo pronto é que muitas vezes, como ainda falta um pouco de traquejo, um pouco de domínio de uma grande parte dos alunos, domínio linguístico, né? Tem muita... O modelo pronto, ele acaba sendo uma cilada, porque aí, às vezes, o aluno, ele pega o modelo e ele vai só encaixando aquilo que ele selecionou, vai só encaixando ali no modelo, né? E aí, na hora de fazer a conexão, na hora de analisar se o texto ficou coerente, se ele está coeso, né? Muitas vezes a gente perde nisso, usando o modelo pronto, e muitas vezes o aluno não percebe que o texto perdeu em coerência e em coesão, porque ele foi encaixando as ideias dele dentro do modelo pronto. E o corretor, ele percebe quando o autor da redação, ele usou o modelo pronto. Então, assim, a redação, por exemplo, as redações que saem com nota 1000 no Enem, são todas redações que elas têm marca de autoria. A marca de autoria fica muito evidente, assim, que o aluno, ele construiu do zero toda a estrutura de texto dele, que ele não pegou nenhum modelo. A gente percebe modelo pronto quando aparecem muitos... Tem umas frases que elas adquiriram uma estrutura, assim, fixa, padrão, e a gente acaba percebendo essas frases, essas estruturas padrões aparecendo no texto. E aí fica evidente que o aluno trabalhou com um modelo pronto. Então, o corretor percebe, né? Então, assim, é um risco assumido pelo aluno que, se ele não tiver muito domínio linguístico e a coesão do texto dele ficar prejudicada, ele não vai perceber. Então, o modelo pronto, ele é uma cilada. Nada paga, né, o valor de você aprender, entender o que esse texto te pede, o que a redação do Enem te pede, qual que é a estrutura dela, como você tem que construir esse texto. Começando pelo projeto, né, que a gente precisa falar de projeto de texto. Você não começa logo escrevendo, não, né? É importantíssimo fazer o projeto do texto primeiro, o projeto e o rascunho, né? Então, são várias etapas aí. Mas nada paga o aluno aprender a fazer tudo isso, construir do zero, porque daí é mais garantido para ele do que cair na cilada do modelo pronto. Eu não gosto do modelo pronto, nunca indiquei para os meus alunos.
Quando o aluno insiste em usar, eu sempre deixo claro, é por tua conta e risco. Ah, mas e se eu tirar uma nota boa? É por tua conta e risco, mas não fui eu que te ensinei. Se você tirar uma nota boa, que bom, que sorte, né? E a outra coisa que eu ia falar, porque você tinha falado dos repertórios, né? De onde pegar repertório, filme, não sei o que, literatura, né? Assim, o Enem, ele não estabelece, assim, por exemplo, que determinado repertório, determinada referência vai pesar mais que outra. Então, por exemplo, se eu estou construindo a minha introdução, aí ela precisa de uma contextualização, né? Todo parágrafo introdutório, você precisa trazer uma contextualização para começar a falar do assunto. Aí, se eu estou ali e uso para contextualizar uma obra literária, e uma outra redação, um outro aluno usou para contextualizar a série que ele assistiu. Ah, na série Feios, nananana, o aluno que citou a obra literária não vai ter uma nota maior do que o aluno que usou a série só por conta dessa diferença. Isso não existe. O aluno ele pode usar qualquer referência desde que ele consiga conectar com o tema. Essa ponte precisa ser feita. Essa referência precisa ser produtiva. A gente chama isso de repertório produtivo. O que é o repertório produtivo? Ele tem que mostrar que isso que ele está falando tem a ver com o que está sendo pedido no tema, que ele está desenvolvendo. Se ele conseguir estabelecer essa conexão, ele pode usar qualquer coisa. E é aí que eu entro agora na segunda polêmica, que eu falei que eu ia falar duas coisas polêmicas, né? Qualquer coisa que eu falo é entre aspas, tá? Por quê? Porque eu vou falar isso porque aconteceu e pode acontecer, né? Com vários outros professores. Esse ano, eu peguei uma redação para corrigir e tinha um aluno lá usou uma referência que era uma referência do texto bíblico. Mas essa referência que o aluno trazia do texto bíblico, ele estava usando nos parágrafos argumentativos. Porque assim, ó, você tem o primeiro parágrafo, que é a sua introdução. Na sua introdução, você contextualiza o assunto, mas você não vai argumentar nada ali. Você só introduz o seu leitor sobre aquilo que você vai falar. Aí, nos dois próximos parágrafos, é o seu momento de argumentar. E, para desenvolver um argumento, você precisa trazer um repertório que seja socialmente validado. Então, precisa ser um repertório que tenha, que esteja dentro do processo, como é que eu posso chamar? De conhecimento científico, filosófico, né? Mas que não esbarre em nenhuma questão religiosa. Por quê? Porque isso não é algo científico e é de âmbito bem pessoal. No texto dissertativo argumentativo, você só pode argumentar com elementos que sejam validados cientificamente, sociologicamente, filosoficamente. Você não pode argumentar com elementos religiosos, pautados na fé de alguém, né? Então, por isso que eu estou falando assim, que é um pouco delicado o assunto, por quê? Porque apareceu num parágrafo argumentativo, né? O aluno falando. O aluno explicava assim, que a mulher, ela precisa sim ser submissa, porque o texto bíblico diz isso. Aí o aluno citava qual era o livro, mas eu nem lembro mais o livro que ele cita lá, que fala que a mulher tem que ser assim, assado. Aí, olha só a diferença. Isso não serve como argumento, tá? Porque é um texto religioso, retirado de um texto religioso, mas poderia servir para um parágrafo introdutório. Porque na introdução eu dou alguma referência só para contextualizar e não para argumentar. Então, eu poderia construir uma introdução assim. Embora no texto bíblico X,
conste que a mulher deve ser submissa ao homem, por isso e aquilo, aí veja que eu usei um embora, né? Porque provavelmente a ideia aqui, né, é defender uma emancipação da mulher. Então, por isso que eu usei o embora. Então, embora no texto bíblico conste que a mulher deva ser submissa, nananana, esse pensamento na prática, esse pensamento na realidade da sociedade brasileira acaba prejudicando muitas mulheres, aí a pessoa vai desenvolver, né? Aí eu usei o texto bíblico, mas eu usei só para entrar no assunto, só para contextualizar. Não estou argumentando usando um texto religioso, né? Então, assim, o repertório ele pode usar qualquer coisa desde que esteja no lugar certo. Para contextualizar, serve qualquer coisa desde que ele faça a ponte. Você viu que eu fiz a ponte aí do texto bíblico com a questão da emancipação feminina, né? E no desenvolvimento, nos argumentos, ele também pode usar qualquer coisa socialmente, cientificamente validada, desde que isso também tenha relação com o que ele quer defender ali, entendeu? Foi claro? Foi claro e foi ótimo, foi bastante esclarecedor. Essa pergunta já veio numa aula para mim, né? Já me fizeram essa pergunta com relação a, professor, eu posso usar referência bíblica? E eu dei uma resposta parecida com essa. Eu disse, olha, se você for fazer uma abordagem devocional, não, porque não faz sentido, porque você está fazendo, a redação é uma contribuição, né, pública para um determinado problema, e aí você não pode fazer uma abordagem baseada na sua confissão de fé. Agora, por exemplo, se você for fazer, por exemplo, usar uma passagem bíblica como metáfora, é o que você falou aí, né, na introdução, para outra coisa, para propor o debate, aí é totalmente cabível, né? Agora, se você for lá e pegar um texto de Coríntios e usar como validador, não, porque você está fazendo uma abordagem pessoal, né? Pessoal e confessional, né? Para uma proposta social. O Enem, querendo ou não, eu falei isso esses dias para eles, né? O Enem é uma prova aberta, e a redação, ela ela vai propor um debate público. Todos os debates públicos todos os temas da redação do Enem acabam gerando, a posteriori, um debate público, né? Por isso que são temas polêmicos, né? E aí, quem é que vai dar uma resposta nota 1000, digamos assim? Claro, tem toda a construção, tudo aquilo, mas é quem oferecer uma resposta plena para aquele problema debatido, né? Então, eu acho que é nesse sentido, as coisas precisam ficar bem claras. O Amador, um aluno meu, chamado Gabriel Amador, ele fez uma pergunta aqui, só que antes disso, Gisele, se você me permitir, você tinha dito que esse modelo pronto, ele é comprometedor, né? Por causa nem sempre cabe, né? Tem toda aquela coisa. E aí você falou da coesão e da coesão e da coerência. E aí eu sempre ouço as pessoas falando de coesão e coerência. Eu tenho livros aqui que tratam disso, e não é um negócio muito simples, né? O que você chama, né? Porque eu vi em Gedore tem várias abordagens das benditas coerências e coesões da vida. O que você chama de coerência e coesão? Você tem uma perspectiva definida a partir disso? Eu vou tentar dar um exemplo assim, vou tentar ilustrar com um exemplo mesmo assim de texto formulado de um jeito simples. Vamos ver se fica claro, tá? Se eu falo assim, vou pegar aquela mesma citação que eu estava usando para dar de exemplo, né, do texto bíblico. Se eu falo assim, no livro bíblico tal, consta que a mulher deve ser submissa ao homem. Aí eu quero contrapor, eu quero trazer assim, na sequência eu quero dizer assim, que muitas pessoas seguindo isso, né, na prática vão prejudicar o público, a população feminina. Então, se eu quero trazer esse contraponto, aí eu vou colocar assim, depois que eu citar o exemplo, né, da Bíblia, eu vou falar assim, entretanto, aí eu usei aí um marcador linguístico que traz para mim essa ideia de oposição, anunciando o quê?
que na sequência eu vou trazer uma ideia contrária ao que eu já falei. Então, eu estou marcando isso muito bem. Se eu quero trazer uma ideia contrária e, em vez de usar o entretanto, eu usar assim, consta no texto bíblico que a mulher deve ser submissa ao homem, e, além disso, com esse pensamento, muitas mulheres são prejudicadas na sociedade. Esse marcador que eu acabei de usar, o além disso, ele não trouxe a ideia da segunda parte do período, que é uma ideia de me contrapor à ideia inicial. Aí, o que aconteceu aí? Um problema de coesão. Tá? Aqui a gente tem um problema de coesão. Outro exemplo de problema de coesão. Quando você... Às vezes acontece muito isso quando o aluno não tem... Aí a gente entra naquela parte do aluno que não lê muito, vão faltar palavras para ele, né? E aí ele vai ficar assim, suponhamos que ele está escrevendo uma redação sobre crise ambiental, né? Aí toda hora que ele quer fazer referência a esse problema, aí ele usa lá. Então, a crise ambiental, nananana. Por isso, a crise ambiental, nananana. Uma vez que essa crise ambiental, então ele vai ficar repetindo, porque vão faltar, né, palavras que poderiam ser usadas aí, sinônimos, né, para substituir, e quando a gente tem essas repetições, isso também é um problema de coesão. Então, o problema de coesão, ele acontece mais, assim, na estrutura menor do texto, na microestrutura, assim, nas partes, né, menores, onde a gente tem que ir lá para dentro do texto para perceber os problemas de coesão. O problema de coerência é assim, ó. Agora eu vou dar um exemplo. Suponhamos, lá na sua introdução, você contextualizou e disse que existem dois problemas. Primeiro, a exclusão dos deficientes de ambientes públicos e a falta de acesso dessas pessoas a direitos básicos, sei lá, tá? Pensa aí. Então, você colocou essas duas coisas lá na sua introdução. E aí você foi desenvolvendo o seu texto, e aí no desenvolvimento do seu texto, você começou a falar de bullying que as pessoas com deficiência passam na escola. Aí você tem um problema de coerência, porque no início do seu texto você anunciou que ia falar de falta de acesso dessas pessoas a direitos básicos, já esqueci a outra coisa que eu falei, e só que aí no corpo do seu texto você falou que essas pessoas sofrem bullying por conta da condição física delas. Então, assim, não tem coerência, né? Então, manter a coerência do texto é isso. E a coerência você mantém com o projeto do texto. Então, quando você vai escrever a redação, você não vai direto escrever. A primeira coisa que você faz é fazer o seu projeto de texto, porque é no seu projeto que você vai selecionar, assim, eu tenho esse problema aqui, isso aqui é um problema na sociedade. Aí você pode fazer como se fosse um mapa mental, né? Pode fazer com setas, né? Você identifica lá, qual é o problema? O problema é esse. Tá, esse problema que me foi dado aqui nesse tema, ele causa, o que ele causa para a sociedade, né? Porque tem sempre um problema que se desdobra na sociedade a partir do tema. Mesmo quando o tema não vem assim com a palavra problema explicitamente, por exemplo, desafios para a superação, ali o desafio sugere para mim problema. Mas tem tema, já teve tema do Enem que não vinha assim. Era mais assim, o problema não está explícito. Você tem que ler, né, nas entrelinhas. O tema te foi dado, a palavra problema, desafio, não aparece ali, mas você tem que saber que o que ele está querendo é que você resolva o problema e os desafios. Aí você tem que descobrir quais são os problemas que esse assunto causa na sociedade. Como é que esse assunto se desdobra em problemas na sociedade, né? E aí, você... Por que eu tô falando isso mesmo? Os problemas... Peraí, perdi. Por que eu tô falando dos problemas? Você estava falando de coerência e coesão, e aí você está falando que
de alguma forma, se você não fecha aquilo que você abriu, E, você está produzindo um eu texto incoerente, né? tá falando do projeto de texto. Agora, Ah, é verdade, mais para frente. professor final de ano é assim, né? Então, no projeto de texto. Então, voltando lá, você vai fazer um projeto. Então, eu tenho esse tema, certo? Então, eu tenho que pensar assim: esse tema, ele se desdobra na sociedade, ele traz problemas. Aí eu penso, quais problemas que ele traz? Aí eu vou marcar ali no meu projetinho, no meu esqueleto lá de texto, né? Primeiro problema, tal coisa. Ah, qual outra coisa que causa? Isso, pronto, 2 já tá bom, né? Então, fiz essa demarcação, aí, no meu desenvolvimento, eu preciso falar disso. Eu preciso desenvolver melhor, então, o problema 1 e o problema 2. E lá na minha conclusão, aí eu vou anotar tudo isso no meu projeto, né? Ah, então, aí na conclusão, como é que eu resolvo esse problema? Aí eu coloco em tópicos, coisas bem concisas, né? Ah, para esse problema 1, que acontece na sociedade, né, eu posso resolver com isso, com essa campanha aqui. E para esse outro problema aqui, de repente, dá certo criar ONGs para fazer tal coisa. Aí, já coloquei aqui no projeto, não escrevi o texto ainda. Só passou pela minha cabeça tudo que é possível abordar. Então, qual é o problema que esse assunto causa na sociedade, né? É mais de um? Como é que eu faço para sustentar isso que eu estou falando, né? Quem que eu vou usar? Vou usar algum filósofo para dizer, ó, é verdade isso, né? Tem esse problema, até porque esse filósofo fala disso, né? Fala que a sociedade é líquida nas relações e então assim, tudo isso, todo esse texto, ele precisa passar por esse projeto. No projeto eu coloco em tópicos tudo que eu vou trazer depois no texto mesmo. E aí o projeto é que ajuda a garantir que o meu texto vai ficar com coerência. Por quê? Porque daí eu olho naquele mapinha, naquele esqueletinho, e eu consigo enxergar. Ah, no início, na minha introdução, eu identifico esse problema, então eu já sei que lá na minha conclusão eu tenho que resolver esse problema assim e esse problema assado. Se eu não fizer esse projeto, o meu texto vai grandes chances, né, de ficar incoerente. Deu para entender? Interessantíssimo. Seria uma espécie de pretexto, né? Você começa a esboçar ali Isso. uma resposta para esse problema, e à medida em que você percebeu quais são os passos que você deve dar, você vai construir de fato, né? A gente sempre diz para eles fazerem isso, né? Recentemente eu falei para eles: construam um mapa mental, façam uns balãozinhos lá, e para isso acontecer também, vocês precisam reservar um tempo para redação, né? Às vezes acaba focando muito nas questões objetivas ali, múltipla escolha, acabam deixando pouco tempo para redação, e eu sempre digo para eles que eles devem cronometrar a média de tempo que eles gastam, para eles saberem mais ou menos quanto que eles devem deixar de tempo para que essa redação seja minimamente palatável, né? Que ela tenha ali o que é perguntado. E aí, Assim, pode falar. assim, muitos professores, né, a maioria dos professores aconselha começar pela redação. Quando você abre aquela prova enorme que ninguém merece, né, aconselha começar pela redação. Mas isso também é muito pessoal, né, porque não existe uma receita, isso é muito pessoal, cada um se conhece, né, sabe o que consegue fazer ali. No caso de começar pela redação, o que eu sugeriria? Então, você vai lá na redação, antes de mais nada, olha o tema e tenta fazer esse projeto, tenta fazer esse mapinha, esse esqueminha. Puxa umas setinhas dali, coloca o que te vier à mente, faz um projetinho bem básico e aí começa as questões. Porque daí, pelo menos, você consegue ter mais tempo, vai pensando um pouco mais, né? E quando você voltar ali, você revê o seu projeto e confere se é isso mesmo, né? Então, assim, você pode ir fazendo por etapas. Primeiro, você faz o projeto, resolve algumas questões. Aí você volta lá na redação, tem que fazer um rascunho, vê se o seu projeto está funcionando, faz o seu rascunho, vê se o projeto te ajudou no rascunho. Aí volta para as questões, né?
reler o rascunho, ver ali o que precisa mudar, o que não precisa, antes de fazer a versão final. É interessante, muito interessante mesmo. Assim, eu acho que talvez isso, né, acabe sendo um dos elementos que possibilita essa tranquilidade na hora de fazer, porque eu brinco com eles, né? Eles ficam esperando descer o espírito, né? Chico Xavier, eles botam assim a mão na caneta e eles esperam que isso aconteça. E texto é construção, né? Texto não é revelação, né? O texto ele não vai ser revelado ali no momento da prova. O texto é construção e o texto é construção a priori do próprio texto. Então, para você ter a capacidade de construir, né, esse mapa mental, esse texto ele já precisa estar, de alguma forma, presente no seu repertório. Né? Ele seria um pré-pretexto, né? Porque, de certa forma, é isso que acontece. Você precisa ter um repertório bastante vasto para tratar as questões múltiplas que aparecerem ali, mas isso não vai acontecer no dia do Enem, no momento do Enem, né? Isso já vem sendo trabalhado com vários temas, né? Você precisa ter vários temas ali que você já abordou, e aí, caso apareça um tema correlato, você tem mais ou menos uma base para tentar iniciar essa projeção desse texto, né? E aí eu vou pegar... Pode falar. Uma coisa que acontece muito com redações que chegam para eu dar uma olhada, assim, né, dos alunos, é o seguinte, voltando a falar de repertório, né, como é que o aluno vai validar o argumento dele, né, o que ele vai usar para argumentar. Aí tem muito aluno que pega repertório, elementos, dados da coletânea, né, para poder argumentar. E aí, o que eu sempre falo com eles? Você até pode pegar elementos e dados da coletânea, não tem problema. Só que você não pode construir a sua argumentação só com essas informações da coletânea. Você pode fazer referência à coletânea em alguns momentos, e lembrando, né, sem copiar também, né, porque se você copia, se você transcreve, né, partes da coletânea, essa parte que você transcreve para o seu texto, ela é desconsiderada também, né, na hora da correção. Mas você pode fazer referência à coletânea, sim, se isso te ajudar. Só que isso não é suficiente para construir a sua argumentação. Você não pode argumentar com elementos da coletânea. Ela te ajuda aí na construção do fluir do seu texto, né, digamos assim, mas o repertório que vai servir para a sua argumentação, ele precisa ser próprio, precisa ser seu. Então, você traz um repertório ali na introdução, depois você traz um repertório no seu desenvolvimento, um que seja seu, que não esteja na coletânea. Uma conversa que você vai fazer aí com áreas do conhecimento. Aí é o que vier, né? O que o aluno conseguir na hora, seja da filosofia, seja da história, seja de um pesquisador, sei lá, da biologia, né? E tudo isso depende do tema que é dado, né? Mas aí o repertório é do aluno, né? A coletânea não serve como repertório. Ela pode ser referenciada para ajudar a construção da ideia, mas ela não serve como repertório. É sempre importante lembrar isso. O Amador, Gisele, ele tinha perguntado aqui no chat algo mais ou menos parecido com o que você acabou dizendo. Ele escreveu assim: professora, como posso, durante o momento de tensão da prova, distanciar-me o suficiente do meu texto para verificar se ele está coeso e coerente? Sempre que escrevo, parece maravilhoso no momento, mas só percebo os diversos erros depois que saiu da sala. Eu acho que esse não é um problema só do aluno do ensino médio, não, né, Gisele? Mas isso não é um problema. Isso não é um problema. Ele está no caminho certíssimo. Por quê? Porque se ele já entendeu que a primeira escrita dele, ainda mais para um processo seletivo, não pode ser a definitiva, se ele já entendeu que ele vai escrever, depois ele precisa se distanciar. Aí, no momento da prova, né, o jeito de se distanciar é resolver as questões, né? Aí vai lá, e pode ser que enquanto você está resolvendo as questões, aparece alguma coisa lá que até te inspira. Não é que você pode também pegar coisa que apareceu lá na questão para usar de repertório, porque também não pode.
Só que como uma coisa leva a outra, pode ser que algum conteúdo que esteja em alguma questão te lembre algum outro repertório. E aí, nesse momento, você já se enriqueceu mais, né? Você já foi aqui, né, alimentando partes que estavam adormecidas, né, conhecimentos adormecidos, já foi ativando isso. Então, isso pode te ajudar. E aí você volta lá, né, relê o seu texto, e aí tem duas possibilidades. Ou você vai achar que ele tá bom mesmo, né, ou você vai conseguir perceber que ele precisa de alguns ajustes. E isso não é um problema. Então, ele já entendeu que ele precisa fazer isso. Escreve uma vez, se distancia e depois volta nele. Perfeito. Você deu uma ótima dica e eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva, né? Abre o tema da redação, cria ali um mapa mental, né? Esse é um caminho interessante, pessoal. Pensem nisso aí. Abre o tema da redação, cria um mapa mental, não começa a responder, não começa a escrever ainda, vai fazer as questões, porque você já tem mais ou menos um esqueleto pronto ali, algo que vai te encaminhar. E aí, a partir do momento que você já respondeu as questões objetivas, essa é uma possibilidade, né? Entre muitas outras, mas me parece uma possibilidade bem interessante. Aí você volta, pega aquele esqueleto, você já se afastou, né? Como você mesmo disse, às vezes as próprias questões vão. Vou usar uma linguagem aqui que está na moda, tá? Destravar o mindset. Piada interna. É piada interna, bicho. Destravar o mindset de vocês, e aí vocês vão conseguir produzir um texto mais pleno, digamos assim. Isso é bem E sabe interessante. uma coisa que que pode acontecer também? Pelo menos eu acho que comigo aconteceria. Se eu fosse aluna e estivesse fazendo, eu acho que isso aconteceria muito. Eu estivesse lá resolvendo as questões de linguagem, eu acho que com muita facilidade, algumas aulas que eu tive durante o ano, que de repente foram mais marcantes, viriam na minha lembrança, enquanto eu estou falando, um assunto ali de uma questão vai me lembrar um professor falando alguma coisa. E isso, essas lembranças, esse ativamento do conhecimento que vai acontecendo ali, já é também mais um plus lá na produção do texto. Interessante, faz todo sentido, né? Porque às vezes, talvez aí esteja a questão da angústia, né? Você fica muito tenso e pensando que não vai conseguir, que vai dar branco e tudo mais, sendo que na verdade há caminhos, né? Há caminhos de que acabam nos tranquilizando nesse processo. Eu acho que a gente acabou respondendo parte do problema ao qual nós nos propusemos aqui, Gisele, que é como diminuir essa angústia, né, do vestibular. Mas aí, para a gente dar continuidade, o que a gente pode fazer para diminuir esse mal-estar, assim, sabe? Poxa, eu preciso escrever um texto, eu tenho que produzir um texto dissertativo, eu preciso produzir algo que seja minimamente coerente, que tenha ali um escopo. Como que eu diminuo essa angústia, Gisele? Passa o código para a gente, por favor. Então, a diminuir essa angústia é só se mudar todo o processo da escola, tá? Essa é a primeira coisa que eu te falo. Processo ideológico concreto ali, né? É só mudando, né? Porque desde do momento, principalmente quando entra no ensino médio, né? Aí já fica, né? É o vestibular, aí você já tem que pensar o que você vai fazer, para o que você vai fazer, você já tem que tomar uma decisão, né? Quando muitas vezes você nem está pronto ainda, né? Para pensar, é uma coisa tão, né? E aí o que acontece? Você pensa no texto só com o objetivo de produzir o texto. E aí isso é errado, né? Você pensar no texto, pensar em como escreve um texto, só com o objetivo de produzir esse texto técnico, claro que vai causar angústia, porque daí você tem que enquadrar o seu texto com uma técnica perfeita para esse resultado, né? Então, enquanto for assim, haverá angústia. Não tem como. Não tem como. Agora, como é que um caminho seria assim? Vou voltar na leitura, né? A leitura que a gente faz, eventualmente, a gente pode começar a fazer o exercício de, ao passo que faz a leitura, fazer notas dessa leitura.
E aí, essas notas nem é só para você, de repente, pensar assim, porque eu preciso memorizar, né, as coisas que estão nas leituras que eu fiz. Nem é tanto por isso. É para praticar as ideias, para praticar o seu registro de ideias. Porque a redação nada mais é do que isso, né? Então, essa é uma dica para diminuir a angústia, né? Fora isso, aí para uma coisa bem imediata, porque o Enem está chegando, como diminuir a angústia até o Enem? Aí não tem, né? Aí o que eu diria é pensar que tem muito tempo ainda, né? Tem muito tempo para fazer muita coisa na vida. Então, esse é um jeito também de diminuir a curto prazo essa prova que está chegando. Então, assim, pensar que tem tempo, né? A gente acha que é tudo muito urgente, urgentíssimo, né? Assim, se perder esse ano, se não der esse ano, acabou. Não, né? Mas é porque a gente está sendo pressionado a pensar assim, né? O mundo está louco, está tudo muito caótico e a gente acha que se não der dessa vez, acabou, já era. E não é isso, não é isso. Exatamente, né? Eu acho que tem a ver com o que que a gente espera da vida, né? E aí, sem a gente perceber, muitas forças acabam nos influenciando e fazendo com que o nosso olhar ele acabe sendo um olhar de alguma forma muito direcionado e sem a percepção de que há inúmeras possibilidades, né? Eu E tenho, a coisa muda, as coisas sim, mudam, né? sim. Eu tenho 17 anos e se eu não passar no Enem, o mundo vai acabar. Não, o mundo vai começar, né? Você vai É, ter inúmeras oportunidades, inúmeros vestibulares, você vai ter, como você falou, né? Pode ser que toda essa luta para passar no vestibular de um determinado curso seja em vão, porque você vai adentrar o curso e o curso não era aquilo que você esperava, e aí toda angústia, todo sofrimento, ele acabou só produzindo angústia e sofrimento mesmo, porque você quer outra coisa daqui a 2, 3, 4 anos. é, Eu acho que isso tem a ver com maturidade. É claro que nesse sim. momento, nesse momento não é algo que a gente pode exigir de adolescentes e tudo mais, Então, mas de algum. exatamente. Mas a gente exige. Então, assim, É, né? É isso que está errado. exato, exato. E aí, Gisele, para a gente se encaminhar aí para o final, porque eu sei que você está ocupada e tem bastante coisa para fazer também, professor, como você disse no começo, é professor no final do ano. Qual que é a angústia da Gisele como professora? Tá Como aparecendo aqui eu de professora, frente com Gabi, né? ah, Qual que é a sua angústia como professora? olha, eu gosto muito de dar aula, sabe? Eu não acho que eu saiba fazer alguma outra coisa tão bem quanto eu sei dar aula. Eu gosto muito de ensinar. E a minha angústia é o seguinte: eu tenho encontrado muitas pessoas desinteressadas na escola, né? E aí, claro, deve ser um conjunto de coisas, mas eu acho que o uso da tela, que é o que a gente está usando aqui agora, né? Talvez esteja influenciando muito, né? Por quê? Porque o professor, né, ele não consegue competir com os vários atrativos que estão ali no celular, né, que está na mão do aluno. A gente não consegue competir com isso. E a nossa função não é também, né, fazer performances mirabolantes para que o aluno foque a atenção em mim e não nos atrativos que ele tem na tela. A minha função não é essa também, né? E é muito importante que o aluno, a família, toda a comunidade escolar entenda que o processo educativo, como ele prepara para a vida, então ele é a vida num microcosmo. E o que, que isso significa? Algumas coisas vão ser gostosas de fazer na escola e outras nem tanto, mas mesmo assim você tem que fazer, porque a vida é isso, né? Então a escola é um microcosmo da vida. Nem tudo vai ser legal, e quando não for legal, não é culpa de ninguém. É porque já não é legal mesmo, mas é que mais precisa.
precisa aprender, precisa saber aquilo. Mesmo aquilo que está chato, não tem outro jeito, né? E aí me angustia saber que, se não for atrativo, né, porque aquilo que eu estava te falando no começo, né, uma aula de redação, você entender essa estrutura, imagina você ficar na sala de aula explicando essa estrutura, mostrando, pega um texto pronto, mostra ali, ó, aqui está a tese, aqui está a contextualização, pensa, isso não é tão atrativo, né, não é tão atrativo, mas tem que aprender, né, não tem muito o que fazer. Então, isso me angustia. Parte disso eu sei que é tela, né? O uso excessivo de tela. Por quê? Porque desfoca a atenção, prejudica o processo cognitivo, né? Já existem evidências, né, pesquisas científicas da neurociência que estão comprovando que os jovens, eles têm conseguido ler cada vez menos, né, períodos assim cada vez mais curtos. Quando um período é mais longo, aí ele já não consegue mais compreender qual que é a ideia daquele período. E isso é resultado do uso excessivo de tela, porque o uso da tela, ele te dá informações e visualizações fragmentadas. E aí o seu cérebro vai ficando treinado com os fragmentos. E aí ele para de fazer conexões que são mais longas, né? E aí você fica condicionado a isso, aí você treina o seu cérebro para fragmentação. Logo, você não vai conseguir construir uma ideia que exija, né, que tenha um fio condutor mais longo. Aí, por conta dessa defasagem, aí talvez uma coisa gere outra, né? Aí a defasagem gera o desinteresse. Aí uma coisa vai levando a outra. A tela gera o desinteresse, aí tem a defasagem, como ele não consegue acompanhar, ele fica desinteressado também. Então, essa é a minha angústia. Eu tenho encontrado mais alunos desinteressados hoje do que tempos atrás. Nossa, caramba. Eu acho que é uma angústia compartilhada por todos nós, né, que estamos nessa Agora, eu luta. preciso falar uma coisa antes da gente terminar. E quando eu vejo vários alunos aqui numa sexta-noite, aqui conectado, ouvindo a gente falar de redação, aí isso me faz ir para a sala de aula com mais esperança. Que legal. Porque É raro, você estava falando no começo, né? É muito difícil. E é, assim, é depois eu vou te mandar as mensagens que eu recebi aqui, dos alunos que não podem estar, né? Alguns fazem ETEC, outros estão fazendo algum tipo de cursinho, e eles mandaram aqui, pelo amor de Deus, professor, grava isso, porque a gente quer muito assistir e tal. Isso é muito legal, né? É o tipo de interesse que faz diferença na sua vida em médio e é. longo prazo, né? Só que é muito Aí é difícil isso que me perceber, faz né? ir, mas é isso que me faz ir para a sala de aula, né? Porque se tiver um assim, aqui a gente tem mais de um, né? Uhum. Tem aqui 13, 14 pessoas. Se Tem tiver um 21. assim, Então, É. se tiver uma pessoa assim, aí eu vou para a sala de aula por causa dessa uma pessoa, né? Sim. Mas me angustia o número de pessoas que estão se desinteressando cada vez mais, né? Mas ainda bem que a gente faz isso aqui, ó, para eu poder ir para a sala de aula segunda-feira. Ô, Gisele, nós somos uma escola pública, né? Todo mundo que está aqui é de escola pública e tudo mais. E nós somos uma escola em que o celular é proibido. Assim, claro, há exceções, uso pedagógico, aquela coisa toda. Isso causa um desgaste enorme, né? Porque tem o aluno que chega e tem os seus hábitos ali. Muitas vezes a família, quando matriculou o aluno, fala, não, eu acho maravilhoso, não tem que usar mesmo. E aí, quando você recolhe o celular, a família não lida bem com isso, Isso. enfim. Né? A É. gente sabe qual que é o processo geral. Mas eu tenho visto essa sua angústia nas redes sociais, você tem falado bastante desse tema, e ele é um tema com o qual eu concordo muito, assim, porque um dos motivos pelos quais nós somos uma escola diferente, assim, uma escola pública diferente, é exatamente o ponto do conflito, que é a proibição do celular. É claro que a proibição do celular, ela acarreta em outras coisas benéficas, e muitas delas você acabou citando, né, que é a capacidade de parar um tempo e se concentrar, porque não tem aquela perspectiva fragmentada. E tem um outro tema que você tratou aí, e que eu acho incrível, assim, e que eu concordo muito com ele, que é essa ideia do professor da aula espetáculo.
meu Deus, eu não consigo entender de onde é que vem essa lógica de que o professor precisa dar um show, né? Ele precisa tocar violão, ele precisa fazer coisas. É claro, por exemplo, tem algumas pessoas que fazem piada, que são engraçadas no natural. Eu, por exemplo, sou um ótimo contador de piada, os meus alunos estão aqui para provar isso. Mas no normal, se eu tiver que fazer isso de maneira obrigada, eu vou me sentir violado, eu vou me sentir violentado, porque eu não tenho que fazer o aluno desejar algo que faz parte do que você disse, né? Do remédio amargo. E não tem como, se você não se apropriar do remédio amargo, daquilo que não é palatável, pelo menos no primeiro momento, você não vai prosperar, você não vai progredir, acho que progredir é a melhor palavra, e não vai se desenvolver. Então, eu trato muito isso com eles, no sentido de não venham com essa ideia de que o professor tem, porque na escola isso tem um outro nome, que é aula dinâmica, né? Os nossos pedagogos da educação, eles mudam, eles criam neologismos para coisas que a gente sabe. Mas a ideia é a mesma. A gente sabe o que é. Então, por exemplo, eu trabalho numa escola de tempo integral, então eu já ouvi essas premissas nos próprios documentos, nos documentos oficiais, eu já li, né, nos documentos oficiais, e já ouvi, né, a aula dinâmica. E eu fico me perguntando, o que é uma aula dinâmica? É uma aula apressada? É uma aula em que todo mundo ri? É uma aula que todo mundo corre? É uma aula que todo mundo dança? Porque não faz sentido. E uma outra pergunta, essa é uma pergunta que me angustia há algum tempo, eu tenho um amigo também que ele acabou escrevendo sobre isso, a dissertação dele, que é a figura do bom professor. O que é um bom professor? Né? Porque todo mundo fala, não, mas esse é um bom professor. E eu fico me perguntando, porque a nossa percepção do mundo, ela muda e a gente amadurece. Olha o gatinho lá atrás. E a gente amadurece, né? Então, por exemplo, muitos professores que eu julgava sisudos, herméticos, difíceis na minha graduação e no meu ensino médio, hoje, vendo ele em retrospectiva, eu considero os meus melhores professores. E aqueles professores que eu via como os professores mais legais, que falavam muito do Corinthians, de não sei o quê, eu via que não eram tão profundos quanto aqueles, mas que eram os professores que tinham uma maior abertura, né? Porque fazia ali o jogo da sala. O que que você tem como um bom professor, uma boa professora? Eu sei que essa é uma pergunta repentina e que ela exige uma reflexão aí de pelo menos uns 10 anos. Mas o que você diria, Gisele, para a gente finalizar? O que é um bom professor e o que é uma boa professora? A partir da sua vivência. Olha, o bom professor, eu acho que é aquele que consegue identificar onde é que estão as lacunas, né, do aluno e da turma. Um problema grande que a gente tem é que, muitas vezes, mesmo às vezes a gente não tem condição de identificar as lacunas, principalmente, porque daí entra em condições de trabalho, sabe? Por exemplo, as minhas turmas, eu tenho 25 turmas e cada turma tem uma média de 40 alunos. Cada uma dessas 25. Tem turma que tem mais de 40 até, né? Então, isso dificulta. Para mim, eu consegui identificar as lacunas, né? Então, passo um pouco por isso. Mas o bom professor é aquele que consegue identificar as lacunas e propor, né, o processo ali da aprendizagem de identificar como é que o aluno vai absorver aquilo que ele precisa. Então, assim, ele precisa identificar como é que aquele aluno aprende, né? Para ir adequando. Para mim, isso é um bom professor, né? O problema é que a gente não consegue fazer isso com muita excelência no cenário que a maioria tem, né? Eu faço o que eu posso, mas 25 turmas com 40 alunos, né? Aí eu faço o que eu posso. É muita gente, né? É muita gente. Acaba tornando o processo impessoal, mesmo que você queira. É isso que eu ia te falar, porque tem aluno meu que vai terminar agora o terceiro ano e que eu não sei o nome. Isso é triste para mim, não gosto, tenho vergonha de falar isso, mas eu sou humanamente incapaz de saber o nome de todos esses 40 e poucos dessas 25 turmas.
Não consigo. É muita gente, né? Não, É. é inconcebível saber o nome de todo mundo, e isso torna a educação impessoal. O Amador tinha perguntado se em algum momento você se arrependeu de se colocar como professora, mas eu acho que você já respondeu, né? Você disse que não se vê fazendo outra coisa, não é isso? Eu até já me arrependi, sim, quando eu comecei a sentir isso, sabe? Assim, o desinteresse, né? Então, fiquei me questionando. Não sei nem se arrependimento seria a palavra, mas eu já me questionei, né? Assim, nossa, por que que eu fui fazer isso, né? Ninguém quer aprender, ninguém quer saber, né? Mas aí acaba que isso são momentos, né? São momentos de altos e baixos, porque por exemplo, como é que eu posso afirmar que ninguém quer aprender se eu estou aqui numa sexta-noite e tem um monte de gente me ouvindo, né? Então, tem os altos e baixos, mas eu já me questionei. Interessante. Interessante, interessante. Eles perguntaram, Gisele, se eu não sei se está ainda no grupo, se eles podem fazer perguntas. Eu vou, para a gente terminar e limitar, se vocês quiserem perguntar, vocês avisem aqui no chat que eu abro o microfone. São duas perguntas, tá? Porque eu tinha combinado com a Gisele 1 hora e a gente acabou já passando. Tudo bem? Ô, Mirelle, se você quiser perguntar, você me sinaliza aí. E ninguém mais quer ser professor, né, Gil? Exato. Você chegou. Eu me lembro que você era professora de escola pública. Você ainda é ou não? Não, Você abdicou, né? sim, eu Fugiu, né? exonerei. Fugiu. Não, mas eu entendo, Eu viu? estava Eu na entendo. rede municipal. Rede Agora, municipal, eu né? trabalho com colegas na escola que são da rede estadual, né? E que fazem relatos para mim, assim, que com muito carinho, assim, sabe? Da escola em que eles estão. Uhum, Parece ser uma experiência diferente. sim. É. Eu trabalho numa escola estadual, assim. A escola estadual, ela costuma ser materialmente mais precária, assim, ela não tem a estrutura, pelo menos aqui em São Paulo, né? Ela não tem a estrutura física da escola municipal. A escola municipal ela é alvo de um investimento muito grande, assim, pelo menos aqui em São Paulo é Aqui físico, também, aí também, né? aqui Só que também. a escola estadual, embora eles estejam acabando com isso, né? Esse novo governo, ele é inimigo da educação. A escola estadual, ela te dá mais autonomia, sabe? Eu tenho uma certa autonomia nas minhas relações que eu sei que não aconteceria se eu estivesse trabalhando numa escola municipal, porque a escola municipal ela tem um currículo muito fechado e ela é fechada Isso, por todos os isso, lados, né? isso, E, eu não gostei disso. então, eu também sei que toda a capacidade, digamos assim, toda a autonomia do professor fica refém de um certo currículo e de um certo modo de ser que acaba tirando do professor a sua autonomia. Então, no Estado, a gente é autônomo meio na força do ódio, assim, a gente é autônomo e a gente tem que lidar ali com certas complexidades, sobretudo nos últimos anos, tá? Os últimos 2 anos aí têm sido muito desgastantes, e aí o Amador perguntou se ele perguntou para nós dois, e eu respondo: olha, eu nunca tinha cogitado abandonar a educação pública até o último governo assumir, porque ele mudou totalmente o currículo, ele alterou as condições de autonomia dos professores, e assim, muitos professores estão lidando com uma certa insubmissão criativa para se manter. Então, existe uma complexidade aí. Se por um lado a gente tem mais autonomia, por outro, tem alguém tentando, de alguma forma, minar essa autonomia, porque essa autonomia é incômoda, né? E a gente sabe por quê. Sobretudo para as escolas estaduais que funcionam, né? Sobretudo essas escolas que funcionam, elas acabam expondo certas mazelas de outros lugares, enfim. E aí tá a complexidade. Eu vou perguntar aqui, Mirelle, então, o que você perguntou, tá bom, Gisele? E aí, Gisele vai responder essa e a gente vai se encaminhar para o final. A sua participação, Gisele, conosco foi muito interessante, de verdade, assim. Você trouxe muitos caminhos para que eles se acalmem um pouquinho, que eles estão desesperados. E a Mirella escreveu assim: eu queria saber o que poderia me ajudar a focar mais nos estudos. É uma pergunta bem tranquila, tá? Porque eu tenho uma enorme dificuldade. Já testei várias alternativas e não dei muito certo. Aí, agora você vai ter que passar o código, Gisele.
como faz para focar nos estudos. Primeira coisa é ficar longe do celular. Tá ficando longe do celular? Ninguém foca perto do celular. A primeira coisa que tem que fazer, conectar menos, né? Estabelecer momentos mais curtos, assim, horários em que você vai mexer, né? Por quê? Porque ele desfoca muito a sua mente. Mesmo quando você pensa que você está no domínio, você não está, sua mente está vagando. Você pode estar com o celular e o livro, o caderno estudando, mas se você está, o modo avião, né? É isso mesmo. Mas você não está, sua mente está vagando, né? Uma olhadinha que você dá ali e você volta para a sua leitura, sua mente já vai vagar, né? Então, primeira coisa é diminuir isso, né? Aí eu não sei como que é, né? O uso dela de celular, né? Cada um tem o seu parâmetro aí. Mas para mim esse é o primeiro ponto, assim, né? E o segundo ponto, que eu acho que ajuda muito, eu vou voltar de novo na leitura. Porque, assim, a leitura, principalmente leitura, assim, de livros maiores, né? Eu vou mostrar o que eu estou lendo esse daqui, não sei se dá para ver aí, ó. Isso aqui já é então é um romance, ó, ele tem o quê? Ele tem 200 páginas, né? Então, um livro desse tamanho aqui, que vai exigir de você uma leitura, que não é uma leitura rápida, né? Não é um livro enorme, mas também não é uma leitura rápida. Então, exige que você mergulhe aqui um pouco e fique aqui um tempo até você terminar, né? Esse tipo de leitura, a neurociência também já comprovou, que ajuda no foco, né? Então, leituras mais longas, né? Evitar também ficar fazendo leituras fragmentadas, né? Leituras de várias abas que trazem poucos textos, né? Então, pegar texto longo e ler texto longo, romance, né? Leituras de romance, né? Textos literários, assim, romances e tal, ajuda muito a desenvolver a concentração e o foco. Ótimo. E aí, para finalizar, como que é? Você está lançando um livro de poemas? Fala um pouquinho para a gente do livro. Então, o livro, sendo bem otimista, eu acredito que ele saia no mês que vem, novembro. É um livro de poemas, né? Eram os poemas que estavam meio acumulados, assim, durante anos, né? E aí eles meio que saíram quase todos, assim, de uma vez, né? Alguns já tinham escrito, né? Tem um poema lá que é o poema que foi premiado na Flip, e está lá no livro também, então alguns já tinham escrito. Outros, eles começaram a sair, assim, aí eu sentei e fui fazendo, coisa de alguns dias, assim. E aí, como saiu assim, né, tudo assim, meio que de uma vez, aí eu achei melhor já aproveitar e publicar, né, porque demora também, né, assim, escrever poema não é também tão simples assim. Aí, então, sendo otimista, são poemas que falam de várias coisas, né, mas o assunto que predomina é assim, eu tenho alguns poemas sobre crise ambiental, tem alguns poemas que são mais filosóficos, né? Você que é da filosofia aí, tem 2 poemas para o Aristóteles, que Olha, eu abordo. Ô, Gisele, tem um professor aqui de história que o nome dele é Aristóteles. Ah, Ele ficou é? muito feliz que você disse que é um poema para o Aristóteles. Tem 2. O que ganhou, o que foi premiado lá na Flip em 2022 é o Para Aristóteles. Aí eu fiz o Para Aristóteles parte 2, e os 2 estão no livro, né? Então, são poemas mais filosóficos, e tem alguns poemas que eu falo sobre essa relação, essa contradição entre sagrado e profano, onde é que o divino, o sagrado se revela, né? Onde a gente encontra o divino, esse paradoxo de você saber reconhecer o divino naquilo que é incompleto, naquilo que é defeituoso, né? Então, tem bastante poema assim também. E aí acaba esbarrando em algumas heresias. Cumpre Mas é a dizer que, licença poética, né? mas cumpre dizer que você tem uma formação, além da formação de letras, que é a teologia, né? Sim,
Sim. Estava aí criticando o seu aluno que usou a Bíblia de modo devocional, mas a senhorita sabe do que está sendo tratado ali, né? Sei, sei. E legal, você tem um poema que foi. É um poema ou um conto? Um conto, né? Um poema que foi premiado na Flip? Então, tem um conto que que foi finalista e tem um poema também. Tem um poema que foi em 2022. Legal. A Flip é aquela feira de literatura internacional de Paraty, né? De Paraty, é. As grandes feiras de literatura do mundo. Então, isso é muito legal. Parabéns, Gisele. Isso é Obrigada. muito interessante. E aí, quando o seu livro aparecer, né, você nos comunica que eu vou não só comprá-lo, mas levá-lo aos meus alunos para que a gente faça lá uma abordagem, eu, a professora Carla e os outros professores da sua poesia. E Bom, eu também acho já me que pode falar. prontifico, se você quiser, né? Me prontifico também a conversar com os alunos sobre o livro pessoalmente, né? Também fazer uma Legal. roda de conversa. A gente pode um dia, né? Quem sabe a gente Sim, sim, a gente pode organiza fazer. isso. Eu vou com o maior prazer. Seria muito interessante. Vamos pensar nisso, ó. O Rafael deu um joinha aqui. É isso, Gisele. Muito obrigado pela conversa. Eu acho que deu tempo aqui. Eu gostaria de ouvir as suas palavras finais como escritora, como professora, a sua última angústia, né? E muito obrigado por ter estado esse tempo conosco. A gente sabe que vida de professor, de revisor, de escritor, sobretudo perto do final do ano, é muito corrida, porque são muitas tarefas e eu estou assustado com a quantidade de turma que você tem. Eu tenho 9 e estou reclamando, eu vou parar de reclamar a partir de agora, tá? Eu nunca mais vou reclamar na quantidade de alunos que eu tenho. E eu falasse um pouquinho das suas, trouxesse a sua contribuição final para a gente encerrar. E obrigado, pessoal, por estar aqui, tá? Obrigado por vocês estarem aqui numa sexta-feira à noite. Eu sei que o conhecimento não é tão atrativo quanto todas as outras coisas que uma sexta-feira à noite pode ofertar, mas o fato de vocês estarem aqui diz muito a respeito do que vocês desejam para a vida de vocês e do que vocês esperam de si mesmos, tá? Diga, Gisele. É isso. Bom, eu diria assim, né, para a moçada, para deixar essa angústia, né, para lá. Eu sei que falar é muito fácil, né, só quem está na pele aí, só quem vai ter que ir lá no dia, né, é que sabe, eu sei disso. Mas, assim, entender, principalmente na questão da escrita, né, que é um grande fantasma, entender, pensar assim, né, a escrita, ela não é tudo isso. O que você tem que fazer é dominar a estrutura e a técnica, né, e saber que escrever é fazer e refazer. Sabendo isso, né, ninguém constrói uma redação de primeira, né? Às vezes a pessoa pode estar achando que ela precisa sentar e já fazer o texto. Não, ninguém constrói uma redação assim de primeira. Então, saber que o texto se constrói assim, fazendo e refazendo, fazendo, apagando e corrigindo, né? Para ver se essa angústia diminui, né? E eu também diria, deixaria recomendado aí, que vocês diminuam o uso de tela, porque você pode, num primeiro momento, até sentir falta, né? Mas a longo prazo é muito perceptível o quão bem isso faz, né? Não digo para não usar, né? Não tem como não usar, não tem como mais voltar atrás, né? Os robôs estão chegando, né? Os robôs do Elon Musk estão aí. Então, assim, mas diminuir é bom. Diminuam e contemplem mais a natureza, né? Olhem para o céu. Ô, Gisele, eu vou falar uma coisa que vai de alguma forma contradizer o que você disse aqui, porque você também tem um canal no YouTube, né? Você tem um canal no YouTube, você dá dicas de Eu, redação e de literatura na sua rede social, né? E aí eu ia pedir para eles te seguirem, mas aí você falou para eles não não, usarem. não pode seguir. Não, Pode fazer o bom uso, né? isso. Por que eu faço isso, né? Porque tem tanta porcaria já na internet, né? E aí eu penso, né? Então, assim, pelo menos fazer algo, né, que possa contribuir, assim, para democratizar o conhecimento, né? Agora, o que eu tenho alimentado mais é o Instagram, porque o YouTube eu não dei conta. Então ele tem lá, né? Tem alguns conteúdos lá, mas eu não dou conta mais de alimentar, não faço nada mais lá. O que tá lá, Eu lembro e que não você sei. tinha.
eu lembro que você tinha feito, eu acho que esse foi o último vídeo que eu vi, que era alguma coisa da Alice no País das Maravilhas, talvez Ah, sim, né? é Que era verdade. conteúdo da Unicamp, não era isso? Isso, porque esse livro está na lista do vestibular da Unicamp, né? Aí eu Uhum, faço uma pequena consideração sobre esse livro lá, né? Porque muita gente achou assim, como assim, né? Alice no País das Maravilhas, na lista do vestibular, né? Aí eu fiquei uhum. tentando sondar por que que esse livro foi parar nessa lista, né? Aí eu fiz esse vídeo. Eu não lembro se esse foi o último, que talvez tenha sido o último mesmo. É, faz um tempo que eu vi, mas eu lembro que você estava falando da Alice. E eu gosto da Alice, e aí eu falei, poxa, que legal, né? Interessante. Eu não sabia que estava na lista da Unicamp, e legal você ter feito essa abordagem. Bom, é isso, gente. Obrigado, Gisele, mais uma vez. Obrigado, pessoal, por estar Foi aqui. ótimo. Eu coloquei aqui as redes sociais da Gisele, o Instagram e o YouTube, mas ela disse que está mais presente no Instagram agora. E obrigado, gente, por estar aqui. E foi um prazer estar com todos vocês nessa sexta-feira, dia 18/10. Vou parar a gravação. Obrigado, obrigado mesmo.